né? O que é a união socioafetiva? Na verdade, a família socioafetiva, né, a socioafetividade ela vai permear por vários campos. Por exemplo, a afetividade, que até então poderia ser considerada, como eu disse, até então poderia ser considerado um sentimento, né, recíproco ou não, né? Sim. Ela passa a ter valor jurídico e essa afetividade ela vai espraiar de uma maneira mais assim visível na questão da paternidade socioafetiva, né? O antigo conceito do filho de criação, né? Então, ou seja, a paternidade ela deixa de ser uma verdade biológica e passa a ser pode se tornar uma verdade afetiva. Entendi. Né? Então, ou seja, pai ou mãe pode ser qualquer um que exerça o papel de pai, independente do vínculo biológico. Né? O papel de cuidar. O papel de cuidar. Exercer né? as atividades diárias de uma família, exato, mesmo não tendo laços sanguíneos. Então você vai ter essa questão, vai ter essa possibilidade de reconhecimento, de filiação socioafetiva. Né? E outra questão da afetividade no surgimento de família, ela surge dentro da questão da possibilidade de se adotar a família socioafetiva. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de de terminar as características da família e depois a gente passar sobre os exemplos da família. Então, a família, o matrimônio passa a ser dissolúvel, né, independente de culpa, e uma coisa importante, vai haver diversidade dos sexos na família, né? Não vai haver mais a diversidade dos sexos, vai haver a igualdade dos sexos. Então nós vimos que houve um rompimento de vários paradigmas, né? No início do século passado, a concepção de família mudou, hoje é diametralmente oposta, né? E aí, quais são esses tipos de família? Né? Nós vamos ter a família chamada família nuclear, né? Que é a que você mencionou, que é a família pai, mãe e o filho ou filhos, né? A Constituição também, quando trouxe a ideia da união estável, né? Mencionou a união estável, ela também mencionou o que se chama de família monoparental, tá? Que seria a família formada por um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, né? Seja o pai falecido, seja porque é um pai falecido, ou ela é uma viúva, ou seja porque os pais são divorciados, né? Você tem ali a figura do filho e da mãe sendo uma família, né? O que se chama de família monoparental. E a família antes dessa família mais recente que surgiu, começou a haver a necessidade da proteção da família homoafetiva, né? Você vai ter a família formada por 2 homens, 2 mulheres, ou englobando a diversidade de gêneros, né? Porque temos diversas diversidades de gêneros, né? E o exemplo mais recente de família, que é o que se chama da família anaparental, que seria uma família sem pais, né? É a família formada por pessoas que têm laços de sangue ou não, mas que formam uma unidade familiar, seja porque possuem laços afetivos, seja porque compartilham ideias comuns, seja porque têm o vínculo da solidariedade econômica, elas têm o desejo de uma constituição familiar. Eles têm a intenção de constituir essa unidade familiar e de permanência como uma unidade familiar. Tem que ter continuidade. Continuidade e permanência. Entendi. E intenção de querer formar uma família. Entendi. Então, quem representa esse arranjo familiar, né? Dessa família socioafetiva, com laço sanguíneo ou não? Seriam 2 irmãos, por exemplo, que moram juntos. 2 primos. 2 primos. 2 amigos. 2 amigos, que aí não tem laço sanguíneo, mas o tio e sobrinho, né? Para a parte da jurisprudência da doutrina, a avó e o neto seriam um exemplo de família anaparental, né? E pessoas que não têm vínculos
sanguíneos, por exemplo, dois amigos, duas pessoas idosas que moram juntas E que tem o desejo. e que têm um desejo de constituir uma família, né? Se reconhecem como família, Se respeitam, ambas se amam e. se respeitam, se amam, e essa família anaparental tem a característica de não ter o conteúdo sexual. Esse é irrelevante para, na verdade, deve ser inexistente, porque se tem Sim. um conteúdo sexual, provavelmente vai ser um casamento ou uma união estável, né? Então vai ter outra proteção, Sim. né? Daí Então, todas essas famílias que eu falei, a família nuclear, a família monoparental, a família homoafetiva e a família anaparental, que essa é a mais recente, todas elas recebem proteção jurídica.